Fala aí, meu povo. Bom, mais um vídeo. Hoje vai ser o quarto código da inteligência que Augusto Cury descreve no livro dele. E é o altruísmo, código do altruísmo. Bom, mas altruísmo também, assim como o último vídeo que a gente falou, até a própria resiliência, autocrítica, parecem coisas simples, né? Que às vezes a gente já conhece. Mas a gente sempre tenta trazer uma coisinha diferente, associando, fazendo associações que talvez a gente não tenha feito ainda, não tinha feito antes. Então vai ser interessante com certeza. E eu vou trazer dois conceitos que talvez vocês confundam um pouco os dois. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Vai ser importante para a gente chegar à conclusão do nosso altruísmo. Bom, então, o que é altruísmo? Simples, no simples. Capacidade de se colocar no lugar dos outros, né? Basicamente isso aí que é o entendimento que normalmente a gente tem, certo? Mas a gente vai um pouco mais além, tá bom? E para ir um pouco mais além, eu vou trazer esses outros dois conceitos. O primeiro vai ser compaixão. Bom, compaixão, o que seria compaixão? É fácil? Talvez sim, talvez não. Né? É um termo, uma expressão, uma palavra, um conceito que está nas nossas vidas aí desde sempre, né? A gente tem sobre compaixão, a gente tem na Bíblia, né? Então tá desde os primórdios aí esse conceito. Mas talvez não esteja do jeito que eu gostaria que vocês entendessem aqui, tá? Então, o que eu vou trazer para vocês aqui em relação à compaixão e também em relação à empatia vão ser conceitos para ter um entendimento, para a gente ter um entendimento melhor do nosso código do altruísmo, que é o nosso objetivo final. Beleza? Então, compaixão. O que seria compaixão? Bom, compaixão é como se fosse um sentimento. É algo que vem dentro da gente, que a gente sente. É um desejo. Ou seja, se é um desejo, não é algo prático, não é algo que você vá fazer, é algo que você vai sentir, vai ter para você. Então, compaixão é um desejo em que você gostaria ou desejaria que as pessoas em sua volta ou as outras pessoas não sofressem ou sofressem menos. Então, uma pessoa que tem compaixão é uma pessoa que se preocupa com o sofrimento das outras pessoas. É basicamente isso. Então, se você é uma pessoa compassiva, você é uma pessoa que se preocupa com o sofrimento alheio. Né? O fato das pessoas sofrerem ou terem problemas, terem dificuldades, isso te preocupa. Isso é compaixão. Então, ter compaixão não quer dizer que você vá fazer alguma coisa por alguém. Tá? Isso não é prático. Né? O desejo ele nunca é prático. Então, você desejar alguma coisa nunca é só o interessante. Né? Então, o interessante é você desejar e colocar em prática. Beleza? Então, compaixão é esse desejo. E preocupação no bem-estar dos outros, né? Ou no mal-estar, no caso, né? Você se preocupar com o sofrimento alheio. Fato. Foi, fechou. Aí o que é importante da gente visualizar aqui? É interessante ser uma pessoa compassiva, ter compaixão? Cara, é muito interessante. Por que é muito interessante? Se você se preocupa com o sofrimento das outras pessoas, as suas escolhas, as suas ações, tudo que você fizer na sua vida, no seu dia a dia, vai ser pensando no próximo. Na verdade, pensando em não afetar alguém ou outras pessoas negativamente. Não quer dizer que você vá buscar, né, ou queira afetar todo mundo positivamente.
Não, mas você se preocupa em afetar negativamente essas pessoas. Então você não quer afetar ninguém negativamente. Não quer, você se preocupa com isso. Então se você se preocupa as suas escolhas de vida, né, no seu dia a dia, né, as suas ações no dia a dia, vão levar isso em consideração. E isso é muito bom. E é o que a gente quer. Né? Qual é o nosso objetivo aqui com esses vídeos, com esses treinos? É ser uma pessoa melhor. Né? Ser mais feliz, conviver melhor com as outras pessoas. Então, se você se preocupa com elas, legal, você vai tomar decisões que não vão afetar negativamente essas pessoas ou vão afetar o mínimo possível, porque você está preocupada com isso. Beleza, então compaixão, fechou. Aí a gente entra em empatia. Empatia, o que seria empatia? Empatia é a parte prática da coisa. Como assim? A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Não necessariamente você precisa se preocupar com o outro. Então são coisas diferentes. Na compaixão você se preocupa com o outro. Na empatia você se coloca no lugar dele, do outro, para entender o mundo daquela pessoa. Por que ele está tomando essas decisões? É como que ele enxerga o mundo, né? Onde que ele vive para ele pensar dessa forma, né? O que ele precisa naquele momento. Então o fato de você conseguir entrar no mundo de alguém, ou a gente nunca consegue 100%, mas se aproximar do mundo de alguém para tomar decisões melhores para aquela pessoa, ou para ajudar aquela pessoa mais eficientemente, né? com uma eficiência melhor, com um resultado melhor, mais próximo do que ele realmente precisa. Então a empatia seria isso. Não quer dizer que você, né, volto a dizer, não quer dizer que você se preocupa com essa pessoa. Isso pode ser estranho, mas eu vou dar um exemplo. Digamos que você é um grande líder, né? Antigamente a gente não trabalhava com essa palavra liderança, né? A gente trabalhava com chefe, né? Então, mas hoje em dia a gente já tem essa ideia de líder. Então você é um bom líder. Você lidera bem seus funcionários e a sua empresa cresce muito bem por conta da sua liderança. Legal, isso é muito legal. Porém, um belo dia, você fazendo a leitura lá dos resultados, você percebeu que um funcionário seu não estava gerando o mesmo resultado que ele sempre gerava, que era um resultado muito bom. E esse resultado estava bem abaixo, estava caindo significativamente e o decorrer do tempo ele estava caindo, né? Estava num gráfico afundando. Beleza. Você, como um bom líder, você vai fazer o quê? Você não vai demitir essa pessoa e contratar outra. Poderia. Mas a gente sabe que é muito difícil você mandar uma pessoa embora, contratar outra para ter para chegar ao mesmo ponto que a outra já estava. Isso é muito difícil, você incorporar toda a empresa de novo nessa pessoa que está chegando, né, que ainda não conhece nada. Isso é muito difícil, isso é muito ruim. Então um bom líder, ele faz o quê? Ele vê o que a pessoa precisa, então ele vai nesse funcionário que está perdendo valor, né, de mercado, está deixando de gerar bons resultados, com isso a sua empresa não está crescendo como ela crescia antes. Então você vai fazer esse trabalho de empatia com essa pessoa. Então você vai entrar no mundo dela para tentar entender o que está acontecendo. Caramba, será que ela está passando por algum problema? O que ela está sentindo? Será que ela está sentindo alguma coisa, né, com relação a algum problema que ela tem? Ou, sei lá, ela está insatisfeita por conta de alguma coisa? Ela está enxergando... Como é que ela está enxergando a empresa nesse momento da vida dela? Ela está com algum problema? O que ela precisa para voltar a ser o que ela era antes? Então você vai fazer esse seu papel de líder utilizando a empatia para isso. Porque você vai ter o melhor resultado possível para aquela pessoa. E isso talvez resolva o problema. Porque se você conseguir realmente identificar, você vai conseguir resolver o problema dela, ou pelo menos vai melhorar muito. E você progressivamente pode ir melhorando aos poucos até fazer com que ela volte ao normal. Porque você conseguiu identificar ou se aproximar do problema.
Isso é um bom líder. E ele está utilizando, ao meu ver, uma ótima ferramenta, que é a empatia. Então, para mim, a empatia é uma ferramenta que você utiliza para fazer algo específico, que nesse caso é lidar com alguém. Né? É você se colocar no lugar de uma pessoa para saber o que acontece naquele mundo ali. Então isso para mim é uma ferramenta. Não é algo que você vai usar no seu dia a dia, nas suas tomadas de decisão. Porque se você ficar sempre tomando decisões, pensando nos outros, entrando no lugar deles, você nunca vai viver a sua vida 100%. Então isso é diferente de você ter compaixão. Então vamos lá. Qual seria a ideia? A ideia é você ter compaixão, que aí você vai se preocupar. Então suas decisões serão melhores porque vão afetar menos as outras pessoas. Isso não quer dizer que não vai afetar. Provavelmente uma ou outra vai ser afetada, ou vai afetar um pouquinho. Às vezes não tem como a gente fugir disso. Né? Faz parte. Faz parte. Por isso que existe a resiliência. Então faz parte. Tá? Mas eu vou tomar as melhores decisões possíveis para evitar isso. E quando for preciso, eu vou utilizar essa ferramenta que é a empatia para conseguir lidar melhor com alguém, para trabalhar melhor alguma forma, conseguir ajudar alguém de uma melhor forma possível. Mas eu não vou trabalhar com a empatia todo dia, o dia inteiro. Certo? Então a ideia, ao meu ver, é essa. Você vai viver a sua vida de uma maneira boa, plena, feliz, legal, que seja boa para você, mas preocupado com os outros. E de vez em quando, e isso vai acontecer muitas vezes, né? Você vai ter muitas oportunidades de estar utilizando a empatia. Então, durante o seu percurso aí de vida, né, sua trilha, você vai encontrar com pessoas que você vai poder utilizar da empatia para ajudar essa pessoa ou para qualquer outra coisa que seja necessária lá no momento. Tudo bem? Esse é o meu modo de ver. E esses dois conceitos estão dentro do altruísmo. Então, o altruísmo, para mim, né, e para o Augusto Cury, né, que minhas escolhas são. Minha leitura e minha interpretação é muito com base no livro dele. Né? Claro que tem muitos outros conceitos que a gente vai agregando, é o que a gente tem estudado aqui. Né? A gente é o que a gente vive. Né? Então, é claro que a minha cabeça vai ser diferente da do Augusto Cury, mas os conceitos que ele traz são maravilhosos e eu utilizo muito eles. Então, beleza. Então, o altruísmo, para mim, é isso. É uma pessoa que se preocupa com as outras pessoas. Né? Eu tenho essa preocupação, eu tenho compaixão. E eu sei utilizar essa ferramenta que é a empatia para conseguir resolver problemas e lidar melhor com outras pessoas em momentos específicos. Mas não é só isso. E aí entra a terceira parte, que talvez seja a mais importante, porque esses dois conceitos vocês já tinham em mente, né? Mesmo que talvez com alguma confusão ou outra, mas já tinham essa ideia em mente. Legal. Então a gente entra no terceiro conceito, que seria um terceiro pilar para o altruísmo. E seria o quê? Seria a consciência de mundo. Como assim? Aí eu vou nomear como se dar, entre aspas. Então a gente vai ter a compaixão, a empatia e o se dar, entre aspas. Por que entre aspas? Porque não é se dar no sentido de fazer doações. Não é essa a ideia. É mais numa ideia de participar. Como assim? Essa consciência de mundo seria o quê? Eu vivo num mundo que tem várias outras pessoas. Todas essas pessoas vivem no mesmo mundo. Então vamos dizer que eu não sou uma pessoa legal, tá? Infelizmente. Então eu vou estar aos poucos destruindo o meu mundo. O meu mundo, eu entendo, ou a gente aqui vai entender, como o meu dia a dia, né, as pessoas à minha volta, né, a parte onde eu tenho mais vivência, né? Não o mundo todo, né, o meu mundo como o mundo todo, mas esse meu mundinho que eu vivo aqui, meu trabalho, né, meus amigos, meu dia a dia aqui. Beleza, eu estou aos poucos destruindo ele.
isso vai afetar o mundo dos outros, porque é o mesmo mundo. Aí você imagina todo mundo destruindo um pouquinho, aos poucos, o mundinho delas. Então, se cada um destruir aos poucos o seu mundinho, o seu próprio mundinho, o mundo todo vai estar se destruindo e no final a gente não vai ter mundo para viver. Essa é a questão. Então a consciência de mundo é saber, é ter esse entendimento que você vive com todo mundo no mesmo lugar. Apesar de ser um lugar muito grande, é o mesmo lugar para todo mundo. Então se eu destruo um pouquinho aqui, isso vai estar destruindo o todo. E o contrário, né? Do contrário, se todo mundo cuidar do seu mundo e fazer desse mundinho seu um mundinho melhor, o mundo todo vai ser melhor, porque todo mundo vai fazer isso. Então é ter essa consciência de mundo. Então o altruísmo não é só você ter a compaixão, saber utilizar a empatia de maneira eficiente, mas você também precisa ter essa consciência de mundo e entender que isso realmente acontece. Se você faz mal para outras pessoas, esse mal vai chegar para você, porque outras pessoas também vão estar fazendo mal, porque elas estão recebendo maldade. E do contrário, se todo mundo só mandar positividade ou coisas boas, se todo mundo fizer o bem, você só vai ter o bem. Essa é a consciência de mundo que é muito importante para o altruísta. Então, quando eu digo que você não vai precisar da empatia diariamente, a gente pensa, vamos pensar num mundo perfeito, onde todo mundo são pessoas felizes, todo mundo é feliz, todo mundo é super, né, de boa, com a cabeça boa, então tá todo mundo super bem. Então você não vai precisar. É claro, a gente vai continuar tendo alguns problemas, né? Mas você não vai precisar da empatia, de se colocar no lugar de alguém para fazer alguma coisa para aquela pessoa, né, ter resultados melhores. Talvez não, né? Então, porque tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz e o mundo tá super em paz, legal, maravilhoso, o sonho nosso, né? Um sonho maravilhoso. Mas é basicamente isso, né? Então, ao meu ver, o altruísmo tem esses três pilares aí. A compaixão, que é o fato de você se preocupar com as outras pessoas. A parte da empatia, que é essa ferramenta muito útil e importante para você saber lidar melhor com as pessoas. E essa consciência de mundo, que é participar. Isso não precisa ser todo dia, tá? O todo dia vai ser a compaixão. A empatia e essa consciência de mundo vai tá embutido, né? Uma grandeza maior. Mas não necessariamente você precisa ajudar todo mundo todo dia, o dia todo, o dia inteiro. Não. Você vai viver a sua vida pensando nas outras pessoas, né? Em não afetá-las negativamente. E aos poucos, uma hora ou outra, você vai encontrar com pessoas que você vai ter a possibilidade de ajudá-las em alguma coisa. E eu não digo ajudas assim muito grandes, não. Coisas simples, por exemplo, sei lá, carregar uma sacola, uma bolsa para alguém que não está conseguindo, que está pesada demais. Ajudar uma idosa a atravessar a rua, a carregar uma bolsa, ou auxiliar um deficiente visual a atravessar uma rua, ou fazer um percurso diferente para ele. Coisas desse tipo, abrir a porta para alguém, fechar a porta para alguém, coisas bobas, mas coisas que geram coisas boas. Isso é bondade. E é disso que a gente precisa. Então o altruísmo nesse sentido amplo aí. Agora, como trabalhar o altruísmo, né? Porque a gente vem falando aqui em como fazer as coisas. E a gente tem falado muito sobre a mesa redonda. O altruísmo, infelizmente, ele não vai entrar nessa mesa redonda. Porque não tem como eu fazer uma mesa redonda para o altruísmo. Infelizmente não dá, não consigo. Então, como que a gente trabalha o altruísmo? No dia a dia. Buscando positividade. Então a gente tem falado sobre isso aqui todos os vídeos, né? Desde o início. Então, quando a gente fala na oração dos sábios, né, em fazer silêncio em momentos de crise, né, em momentos tensos, pô, fez silêncio, ficou quietinho ali, você vai gerar uma resposta melhor. Essa resposta melhor já é um caminho para o seu altruísmo. Tá? Então, o fato de você já estar pensando antes de responder, você já gera respostas boas, positividade. Então isso já é uma busca pelo altruísmo. Aos poucos, você vai começar a sentir
essa coisa da compaixão, porque para quem não sente isso é mais complicado, né? Então, tipo, eu tenho compaixão, sempre tive, então para mim isso é mais fácil, porque eu sinto prazer em ajudar as pessoas. Então, para quem não sente esse prazer, vai buscando aos poucos, fazendo coisas pequenas. Então, o fato de você conseguir pensar antes de fazer alguma coisa, antes de tomar uma decisão, você já tem possibilidade de gerar respostas para a construção desse altruísmo. É isso. E aos poucos isso vai voltando para você. Tá? Então, não fica muito preocupado É claro que você vai buscando aos poucos em fazer coisas boas, ajudar pessoas. É isso que você tem que fazer. Mas só o fato de você estar pensando positivo e pensando antes de agir, você já vai ter bons resultados e já vai estar caminhando, trilhando esse caminho aí do altruísmo. Beleza? Isso era o que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês, tá? Lembra, gente, qualquer coisa, qualquer dúvida, quiser fazer uma pergunta, algum comentário, escreve aí, comenta, fala comigo, me procura. Vai ser o maior prazer poder responder, saber o que passa na cabeça de vocês, como vocês estão recebendo esse vídeo, tá? Então isso também é importante para mim, tá? Então comenta aí, fala comigo e a gente vai continuando esse processo aí, tá bom? Até o próximo vídeo, beijão no coração, forte abraço, até a próxima.